Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o magnetismo e a corrente elétrica. E também enfatizando aqui a questão da força magnética, que é a força que surge através aí da interação entre esses dois fenômenos. Então vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre a experiência de Hans Christian Ørsted, que foi um cara que ele conta a história pelo menos, né, que por acidente ele estava fazendo um experimento com um fio elétrico e ele observou que toda vez que ele ligava esse fio elétrico, uma bússola que estava perto desse fio elétrico, ela começava a se mexer, ela alterava a direção conforme esse fio elétrico era ligado. Então foi através desse experimento de Hans Christian Ørsted, o famoso experiência de Ørsted, que se começou a observar que era possível você ter uma espécie de controle do surgimento de um campo magnético. Porque até então, o que se conhecia de fenômeno magnético era, se você tem um ímã, o ímã ele possui aquele fenômeno do magnetismo e não tem assim uma maneira de você desligar ou controlar o sentido e a direção, a não ser se você pegar o ímã e aproximar ou afastar ou girar ele. Mas não teria então a maneira de você interagir com esse ímã de maneira a tentar controlar esse fenômeno numa espécie de liga-desliga. Sem falar que também não se tinha ainda na época uma ideia de uma relação direta entre magnetismo e os fenômenos elétricos. Mas através então desse experimento, eles constataram então que, de alguma maneira, a corrente elétrica ela produz um campo magnético, né? E esse campo magnético interage com o ímã. Nesse caso do experimento, a corrente elétrica ela altera a direção da bússola, justamente porque essa corrente elétrica produz um campo magnético e esse campo magnético altera a direção do ímã da bússola. Então, a experiência de Ørsted foi uma das primeiras aí que constatou que existia então uma relação entre fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos, que era possível então você produzir um magnetismo através da corrente elétrica. E por conta disso, era possível então você controlar quando você queria ou não ter um campo magnético em algum lugar, porque bastava então você ligar um fio, você tinha um campo magnético ali em volta desse fio, e a hora que você não quisesse mais era só desligar. E a gente vai ver aqui que através dessa ideia é o que a gente tem hoje em diversos equipamentos, diversas tecnologias utilizam esse efeito aí da corrente elétrica podendo produzir um campo magnético e através desse campo magnético você produzir vários efeitos, por exemplo, a própria telecomunicação, motores elétricos, enfim, aparelhos de som, tudo que você imaginar de equipamento elétrico que produz algum tipo de efeito ou mecânico ou de emitir ondas eletromagnéticas, ele começa com essa ideia de que uma corrente elétrica ele é capaz de produzir então esse campo magnético. Então vamos falar um pouco dessa força, que é uma força de origem magnética. A força magnética ela surge então quando há o movimento de uma carga elétrica em um campo magnético, que é o que acontece ali na situação da corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que o movimento de cargas elétricas. Então, toda vez que você tem um campo elétrico e uma carga elétrica que se movimenta nesse campo, surge uma força nessa carga elétrica que muda a direção dela. Então, a gente vai falar dessa força de três naturezas diferentes. Primeiro, é a força diretamente sobre a carga elétrica que se movimenta. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre a força em um fio condutor, como é que aparece essa força, de que maneira que aparece em um fio condutor. E depois sobre uma espira. Espira condutora seria um fio enrolado, né, de maneira espiral. Como é que aparece então a força magnética numa espira condutora. Proporcional à carga elétrica, ou seja, o valor da carga, a velocidade dessa carga elétrica, então quanto mais rápido ela se movimentar, mais intensa é a força, e ao campo magnético a qual essa carga elétrica está submetida. Então a equação fica da seguinte maneira: força magnética é o Q VB. Q é o valor da carga elétrica, V é a velocidade dessa carga e B é o valor do campo magnético. A letra B para o campo magnético, historicamente, ela é representada por essa letra por conta da bússola, né? Então a bússola ela teve grandes aplicações no magnetismo, né, as primeiras aplicações, e por conta disso a letra B é associada então à bússola.
E a unidade de medida do campo magnético ela é atribuída ao físico Nikola Tesla. Então, por isso, a letra T maiúscula para representar a unidade aí, padrão do campo magnético. Bom, o vetor campo magnético ele tem direções muito específicas, né, comparadas aí, então com a velocidade e a força magnética que é gerada. Então, olha só, ele é representado de maneira tridimensional e o vetor força magnética ele é perpendicular tanto com o vetor campo magnético, tanto com o vetor velocidade. Significa que se a carga se movimenta para uma direção, o campo magnético tem que estar apontado numa direção perpendicular, ou seja, 90 graus, e a força que vai surgir sobre essa carga, ela também vai formar 90 graus com o campo e com o vetor velocidade. E isso aqui não é só uma definição matemática e geométrica, é assim que acontece na natureza. Se a carga ela se movimenta num campo, a força que ela sente não é na direção que ela está se movimentando, é sempre numa direção perpendicular, no sentido de tentar tirar ela daquela rota. Bom, vamos tentar exemplificar um pouco como que acontece isso aqui, ó, como é que a gente vai representar isso. Porque como é uma coisa espacial, não tem como a gente representar algo tão fácil em 3D em uma coisa que é plana, por exemplo, aí a tela do seu celular ou do seu computador ou uma folha de papel. Então foi criada uma nomenclatura para fazer essa representação, que é o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse vetor ele é representado por essa setinha como se fosse uma flecha, né? Imagina uma flecha, aquelas que tem a parte da ponta e a parte de trás, às vezes com uma espécie de peninha, um direcionador atrás da flecha. Então, quando essa flecha, representando o vetor, está apontado na direção do plano ou da superfície, como se ela estivesse aí entrando dentro da sua tela ou furando a folha, né? Então, quando ela está indo na direção de dentro da tela, a gente representa ela como um X, como se você estivesse vendo apenas a parte de trás da flecha, né? Aquela parte ali parecendo um rabinho de peixe. Então, é como se você estivesse vendo a parte de trás dela, então a gente representa com a letra X quando ela está entrando no plano que você está desenhando ali o vetor. Então, quando você vê assim um círculo e um xizinho, significa que aquele vetor ele está entrando no plano da qual você está vendo ali. Pode ser o plano da tela ou o plano da folha de papel que você está utilizando. Agora, quando ela estiver saindo do plano, né, como se ela estivesse ali brotando, indo para fora, aí a gente representa por um ponto, num círculo e um pontinho. É como se você estivesse vendo a flecha de frente e vendo apenas a ponta da flecha. Então, quando tiver um pontinho, é como se o vetor estivesse saindo ali para fora do plano. Bom, para que isso é utilizado, né? Muitas vezes a gente tem que representar os vetores que estão em 3 dimensões, né, só que representar eles de forma plana, então fica meio complexo a gente visualizar. Mas eles têm essa ordem que a gente vê aí, ó, vetor velocidade azul, e aí no sentido anti-horário sempre vai vir aí o vetor campo magnético e em seguida o vetor força magnética. Sempre nesse sentido aí, se você caminhar anti-horário, é sempre essa ordem. Mas quando a gente coloca então na parte plana, fica às vezes complicado a gente saber quem que está para cima, quem está para baixo, né? Então aí a gente utiliza essa ideia do xizinho e do ponto. Então, por exemplo, nesse que eu acabei de colocar aqui, ó, o vetor força magnética está para cima, na vertical, e o vetor velocidade está na horizontal para a direita. Então, para onde que apontaria o vetor campo? Para fora da folha ou para dentro da folha? Se você observar a mesma relação lógica que a gente fez ali, ele vai estar sendo representado para dentro da folha. Então, a gente coloca o xizinho. Outra situação. Se o vetor força magnética agora estiver apontado para baixo, então obedecendo a mesma ordem, agora o vetor, utilizando ali o vetor velocidade para a direita, agora o vetor campo vai estar sendo apontado para fora do plano, né? Afinal de contas, o vetor velocidade ficou na mesma posição, eu só mudei o vetor força de lugar. Então você gira todo mundo. Nesse caso aqui, então, é o que vai estar aparecendo até em alguns exercícios. Eu vou estar dando dois desses vetores, pedindo para a gente analisar aonde que está o outro. Se está para cima, para baixo, se está para dentro do plano, para fora, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o vetor campo magnético para cima e o vetor velocidade para a direita. Para onde que estaria, então, a força magnética, né? Será que estaria para dentro do plano da tela ou para fora? Bom, se você observar ali a ordem, né, no sentido tridimensional, você vai observar que ele está para fora, né, da tela. Então, a gente representa pelo pontinho. Nessa situação aqui, então, se eu trocar o sentido do campo magnético, você vai ter o vetor entrando. Perceba que se eu troco um dos dois, né, isso pode alterar a posição do outro. É o que acontece também no sentido de campo magnético. Se você altera
a direção do campo, você altera a direção da força. Se você, por exemplo, girar o ímã, você vai fazer com que a força fique também de maneira ao contrária. Caso você queira visualizar isso em três dimensões, né, utilizando até o que a gente chama da regrinha da mão esquerda para memorizar essas posições, eu vou deixar aqui um link abaixo, né, nas descrições, um vídeo aqui do canal, onde eu mostro lá em três dimensões esse vetor força magnética e a regrinha, que a gente chama de regrinha da mão esquerda, para memorizar essas ideias aí em três dimensões do vetor campo e vetor força. Então, na prática, para que servem essas ideias? É mais para a gente tentar identificar, então, onde que está o vetor força quando essa carga elétrica vai passar por um campo magnético. Então, imagina aqui, ó, tem uma carga elétrica, ela está se movendo nessa direção V aí, e ela passou por esse campo magnético B, que está entrando no plano da tela. Então, se você observar a regrinha lá, ó, velocidade para a direita, campo magnético entrando, então a força vai apontar para cima. Isso significa que quando a carga passar por esse campo, essa força vai puxar a carga para cima, e ela vai mudar a direção com que ela estava indo. Isso é muito aplicado naquelas TVs antigas, até alguém talvez ainda tenha essas TVs aí, ou monitores, né? Que é aquelas TVs ou monitores de tubo, que tem aquele caixotão atrás. Por que ele tem aquele caixotão atrás? Porque ele tem um sistema de lançamento de carga elétrica. E a hora que essa carga elétrica é arremessada, ela passa por uma região, por um emissor ali de campo magnético, que muda a direção dessa carga elétrica conforme a necessidade. Então, por exemplo, ele passou aqui, nesse caso, ele mudou a direção para cima, através da interação magnética. E conforme a região que ele manda essa carga elétrica, ele vai acertar a tela para o lado da tela brilhar e produzir a imagem. Então, cada pontinho desse tipo de TV, ele tem uma posição específica que ele manda a carga elétrica para brilhar e compor ali a imagem que vai ser vista. O tempo todo trocando e ajustando esse campo magnético para direcionar cada carga elétrica que vai acertar a tela para compor a imagem. Isso acontece, obviamente, muito rápido, mas então através dessa interação magnética que a carga elétrica é direcionada dentro dessas TVs e consegue então produzir esse campo magnético. Agora a gente vai ver como que aparecem então essas ideias de força magnética sobre um fio condutor. Então agora não é mais uma carga única, mas eu tenho um fio onde está passando uma corrente elétrica, semelhante ao experimento lá do Ørsted. Então olha só, no caso do fio, a força ela é proporcional à corrente elétrica e ao comprimento do fio e ao campo magnético. Então, quanto mais intensa for a corrente elétrica, mais intenso vai ser o campo magnético produzido por ela. Então, em um lugar onde você tem um fio com uma corrente elétrica muito alta, em volta desse fio também tem um campo magnético sendo produzido de maneira muito intensa. E quanto maior for o comprimento desse fio, mais intenso vai ser esse campo magnético. Bom, a equação para calcular essa força magnética, então, é ILB. O I representa a corrente elétrica, o L é o comprimento do fio e o B, novamente, aí é o campo magnético. Bom, esse campo magnético, como é que fica então a direção desse campo magnético, né? Os vetores campo magnético? Ele fica de forma circular ao redor do fio condutor. Então, se você imaginar ali, ó, dá para ver ali na imagem um fio bem no meio, né, como se fosse ali um cilindro, e em volta dele como se fossem várias cascas, né, infinitas cascas cilíndricas, circulando ali na direção daquelas setinhas. Então, esse campo ele fica como se fosse então esses pequenos cilindros circulando ao redor desse fio. Então, portanto, ele não fica de uma maneira linear, ele fica de uma maneira circular, acompanhando a forma do fio. Então, dessa maneira aqui, ó, você tem um fio onde passa a corrente I, então o campo magnético fica daquela maneira ali, ó, como se fossem umas setinhas circulando ao redor. Então, para onde aponta essas setas é a direção do campo magnético, como se fosse o norte magnético. Como que a gente faz para saber, então, a direção desse campo magnético quando a gente tem o fio e a corrente elétrica, né? A gente vai utilizar aqui um paralelo com aquela ideia lá das setinhas, né? Se você observar aqui essa imagem à esquerda, você tem um fio condutor representando ali a seta I, e você tem o campo magnético como se estivesse entrando e saindo dos planos da tela, né? Então ali, no caso aquelas bolinhas à esquerda, ele estaria saindo, e aí os xizinhos à direita ele estaria entrando. Então, como se você estivesse vendo o fio passando aí nessa direção, onde está a linha com a setinha aí,
e eles ficam de maneira circular, entrando e saindo ali do plano da tela. Se você olhar o fio de cima, como está nessa imagem aqui à direita, você vai ver o campo magnético de maneira circular. Bom, o que significa isso? Quer dizer que se você tiver o fio nessa posição e colocar um ímã aqui nesse lugar, ele sempre vai tentar apontar para a direção do campo. Então, o norte do ímã ele vai tentar apontar ali, ó, se alinhar com a direção desse campo magnético. Então, é para isso que a gente coloca essas representações, para a gente saber como que seria a interação de um ímã com esse campo magnético. Para a gente detectar isso, a gente usa a famosa regrinha da mão direita. A regrinha da mão direita é o seguinte: você pega o fio, né, ou aquilo que vai representar o fio, e coloca a sua mão direita com o dedão apontando na direção da corrente elétrica do fio. Né? Então, olha só, o dedão ali, ó, na imagem está representando para onde que a corrente elétrica está indo, e os dedos de baixo vão indicar então o sentido do campo magnético. Como a gente está vendo ali, ó, ele coincide então, a direção dos dedos coincide com a direção das setinhas que o campo está circulando. Então, toda vez que você tem um fio, quer saber qual que é a direção do campo magnético, basta você saber então para que lado que a corrente flui, né? Daí você tem que saber qual que é positivo, negativo, e daí você, com a base nessa direção, é só observar aí a posição dos dedos que você consegue saber a direção do campo. Então agora, força magnética sobre uma espira condutora. No caso de uma espira condutora, a força magnética ela é proporcional à corrente elétrica que passa na espira e à área dessa espira. Então, quanto maior essa área, mais intensa é a força magnética. E é representada pela equação F igual a IAB, ou seja, a força magnética é proporcional ao I, que é o valor da corrente elétrica que passa na espira, o A, que é a área da espira, e o B, que é o campo magnético dessa espira. No caso da espira condutora, o campo magnético, a direção dele é representada no centro geométrico, normalmente no centro geométrico circular da espira. Então você tem lá a espira de maneira circular, né? Então você tem um fio ali ligado no positivo e negativo de maneira circular. Então, nesse caso aí, a corrente está circulando no sentido anti-horário, como está representando ali, ó. Então, toda vez que você olhar na espira dessa maneira aí, e você observar que a corrente está no sentido anti-horário, o campo magnético sempre vai estar apontando aí, ó, saindo do plano da espira, como a gente está vendo nessa posição. Se a corrente estiver no sentido horário, aí é o contrário, aí ele vai estar entrando, a gente vai aí colocaria o xizinho. Como descobrir então a direção desse campo magnético utilizando a regrinha também da mão direita? Você vai fazer a mesma coisa que a gente faz lá para descobrir a direção do campo no fio condutor. Você vai pegar a mão direita, e envolver ela na espira com a direção do dedo na direção da corrente elétrica que passa na espira. E vai observar que então a direção dos outros dedos vão apontar para um sentido, né? E esse sentido vai mostrar então como que o campo elétrico está. Nesse caso aí na imagem, como a gente vê à direita, vai apontar saindo da espira, que é a mesma coisa que está representado na imagem da esquerda, né? A mesma ideia, saindo do plano da espira. Bom, algumas aplicações aí da força magnética, né? Acho que a mais comum seria a utilização aí na construção de motores elétricos, né? Você tem dentro dos motores elétricos várias espiras condutoras, vários fios ali produzindo então um campo magnético, e esse campo magnético movimenta então ímãs que estão normalmente acoplados aos eixos, né, os giratórios. Então esse campo magnético é utilizado para movimentar esses eixos e fazer o motor funcionar. Algumas vezes a espira está ligada ao eixo, algumas vezes ela está na parte externa, mas sempre você tem então uma corrente elétrica passando num fio, numa espira, produzindo um campo magnético forte para poder girar um ímã, né? Esse é o princípio do funcionamento de todo motor elétrico, através então da corrente elétrica que produz um campo magnético. Então todos esses motores e outros diversos utilizam esse fenômeno. Os trens também, os trens hoje em dia, eles utilizam motores elétricos para funcionar, né? As rodas deles são motores elétricos, e a energia para fazer esses motores elétricos funcionar vem de um gerador de energia acoplado a um motor, normalmente um motor a diesel muito potente, que é aquele ruído que você escuta do trem, aquela fumaça saindo lá. Mas aquele motor então, ele liga a um gerador que gera energia elétrica para as rodas. Então os trens de hoje em dia também funcionam com motores elétricos nas rodas para se deslocar. Alguns ferros velhos, né, bem grandes aí para separar, por exemplo, as partes metálicas,
eles utilizam uma espira enorme, né, que a gente chama aí de eletroímã, né, uma espira condutora com eletricidade também é chamada aí de eletroímã. E esse eletroímã então produz um campo magnético muito forte, capaz de atrair alguns pedaços de metais magnetizáveis, para poder fazer às vezes a separação desses metais no meio dos lixões ou em ferro velho. Então você consegue ligar e desligar essa espira e atrair os objetos conforme a necessidade. Também o magnetismo é utilizado para algo que a gente gosta bastante aí, que é produzir som, né? Os alto-falantes e fone de ouvido utilizam a corrente elétrica, produzindo um campo magnético, para fazer vibrar o cone, né? Aquele cone que tem ali na frente, seja no fone de ouvido, que ele fica escondido, ou seja no alto-falante, ele faz vibrar esse cone para produzir som. Então, o aparelho elétrico, seja o celular ou seja o aparelho de som, o que ele faz na verdade é produzir corrente elétrica, ora num sentido, ora em outro sentido, para poder puxar ou empurrar o cone em um ímã que fica próximo dele ali. Então ele produz esse campo magnético, algo semelhante com a bússola do Orster, né? Mas ao invés de você movimentar o ímã, você movimenta o cone do alto-falante. E daí, ele vibrando para frente e para trás, produz o som, né? Através então desses pulsos de corrente elétrica. Então, magnetismo também é utilizado para fazer som. E diversas outras aplicações. Entre elas também aqui a levitação magnética, né? Já existem aí trens que se deslocam utilizando diversas espiras condutoras que forçam o trem a ficar literalmente levitando no ar, diminuindo aí o arrasto das rodas, né, num trem convencional. Então, como não tem esse arrasto, não tem esse atrito, o trem ele consegue se deslocar a uma velocidade muito maior, com mais eficiência do que um trem comum, porque ele não tem o atrito das rodas, ele não, é como se ele não gastasse o pneu, vamos dizer assim, né? Mas ele, como não tem aquele atrito que um trem pesado tem, ele gasta menos energia, então para se manter em movimento e consegue ir muito mais rápido por conta desse atrito. Então esse trem aí, que é o maglev, ele utiliza diversas espiras condutoras para se manter literalmente flutuando, né, por conta da força magnética que empurra o trem para cima. Vamos resolver aqui alguns exemplos. Olha só, esse primeiro aqui é para a gente tentar representar então a direção e sentido do vetor força magnética para cada situação. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, é só para a gente então falar se está para dentro, se está para fora, o xizinho ou o pontinho, né, conforme a gente viu lá nas explicações. Então aqui, ó, você tem o vetor campo para cima, vetor velocidade para a esquerda. Se você observar como a gente colocou lá, ó, para onde que vai estar apontando então o vetor força, e nesse sentido aqui, será que ele vai estar para dentro ou para fora? O que você acha aí? Então aqui, ó, observando a relação, né, a direção lá, que era vetor velocidade, depois vetor campo, depois vetor força, né, em 3 dimensões. E se você assistiu o vídeo lá da regrinha da mão esquerda, você vai observar que isso aqui está para dentro, né? Está para dentro do plano da folha. Por quê? Essa é a ordem que fica conforme aquele triângulo que a gente colocou lá, aqueles 3 vetores que a gente colocou lá de forma perpendicular. Então, se o campo magnético está para cima e a velocidade está para a direita, a força tem que estar entrando no plano da folha. Nessa situação, você já tem o vetor campo. O vetor campo está apontando para fora e o vetor velocidade para cima. Então, o que você acha? Para onde que vai apontar o vetor força magnética? Então acertou quem falou aí, ó, que ele vai apontar para a direita, né? Se você observar a ordem ali, ó, ele vai ficar apontando para a direita no sentido perpendicular ao vetor velocidade. Mais um aqui, ó, se o campo magnético está apontando para dentro, né? E o vetor velocidade apontando para a esquerda. Para onde que vai ficar o vetor força magnética? Isso, muito bem. Ele vai ficar apontando então aí, ó, para baixo, né? Porque se você observar a ordem, então, sempre ele formando ali 90 graus com o vetor velocidade, só que também 90 graus com o vetor B. Agora outro exemplo. Você tem ali uma carga elétrica, um pontinho ali com V, uma setinha, e essa carga elétrica está entrando nesse campo magnético B, que com o X a gente identifica então que ele está apontando para dentro do plano da folha. Então ele dá aqui as características desse campo magnético. Tem uma carga de 1 milicoulomb entrando em um campo magnético de 50 Tesla a uma velocidade 2 vezes 10 a terceira metros por segundo.
representado ali. Então ele quer saber a primeira coisa o seguinte, ó, qual que é a direção e sentido da força magnética? Mesma coisa que a gente estava vendo no exercício anterior. Se a gente tem o vetor velocidade apontando para a direita e o vetor campo magnético para dentro, a força magnética vai apontar para cima, né, puxando a carga elétrica para cima, como a gente já viu em algumas outras situações ali. E a outra coisa que ele quer saber é qual a intensidade dessa força magnética. Quando ele fala intensidade, ele quer saber então o valor, né, o número. Então a gente vai ter que fazer o cálculo aqui da letra B. Então vamos lá. Ó. Na letra B, então, ele deu as seguintes informações, que a carga vale 1 milicoulomb, o campo magnético 50 Tesla e a velocidade 2 vezes 10 elevado à terceira metros quadrados. Então essas informações que ele deu. Ele quer saber a força magnética. Então a gente vai utilizar aqui a equação para a força magnética em uma carga elétrica, né, que é aquela primeira que a gente viu lá, ó, QVB. Então, trocando os valores aqui, o valor da carga 1 vezes 10 a menos 3, o valor da velocidade 2 vezes 10 a terceira e o valor do campo 50. Se você observar aqui, ó, você tem uma potência de 10 a menos 3 e uma potência de 10 a terceira, então você pode cancelar as duas aqui. Vai sobrar apenas então o 1 vezes 2 vezes o 50. Multiplicando os dois, a gente tem aí, então 100 newtons de força magnética.